igreja, se vocês quiserem e puderem ficar para a ministração, tá bom? Vai ser uma bênção. Quero louvar a vida do pastor Rafael, que já se faz presente. Pastor Rafael é uma bênção de Deus na Gibrac, ele é líder estadual da Gibrac. Deus trouxe ele aqui nessa tarde para falar conosco. E eu já quero orar ao Senhor, agradecendo por essa tarde, agradecendo por todos estarem aqui. E também orar agradecendo pela vida do pastor Rafael. Amém? Você pode orar junto comigo? Senhor, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço pela tua bondade, eu te agradeço, ó Deus, por cada vida que está aqui, por aquelas, ó Deus, talvez ainda não chegaram. Pai, eu quero colocar na sua presença a vida do pastor Rafael. Eu sei que não será ele, mas será o Senhor que salvará a vida dele. Pai, em nome de Jesus, nos enche nessa prática. Que nós possamos aprender mais do Senhor e que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente começar a transformar em todas as vidas. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Pastor Rafael está com a palavra. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor? Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, amém. Vamos ser felizes na casa do Senhor. Cumprimento aí a pessoa que está do seu lado, libera a palavra de Deus sobre ela. Que bom estar aqui com você, irmão. Que bom estar aqui com você. Querido, se assente, por favor, se assente. Eu vou subir aqui só para colocar o meu. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Pastor Theo Carrilho, querido, que alegria. Obrigado ao privilégio de estar com você. Amém. Pastora Renata também. Obrigado pelo convite. Quando ela me convidou ainda no congresso da UFEBRAC, ela falou: o que precisa para estar em Pires do Rio? Eu falei: preciso de um convite. Eles fizeram um convite e eu estou com vocês. Amém. Nós como equipe, eu estou ali comigo, profeta, esse camiseta verde é um profeta, viu? Se você precisar de uma palavra de Deus é com ele. É um homem de Deus, é um programador de sistema, tem criado um sistema para a nossa igreja lá em Goiânia, a qual nós estamos pastoreando, cadastro, programação, ele é uma bênção para nós. Do lado dele também, um jovem que nos acompanha, Davi. Obrigado, Davi, por estar aqui com a gente. E nós estamos vivendo um bom momento como igreja em Goiânia. Nos próximos fins de semana, eu estou vendo a líder também, ali da pastora. Primeiro agradecer, obrigado pela presença, tá bom? Nos próximos dias, próximos fins de semana, eu conto com orações de vocês. Nós vamos estar na Gibrac Estadual de Brasília, Tocantins, Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. São congressos estaduais que nós vamos estar. Eu só quero avisar os irmãos que Deus tem trazido um avivamento sobre a nossa obra. Amém. Glória a Deus. Eu vou repetir: alguém que tem fé vai dar uma olhada um pouco mais forte. Deus tem trazido um avivamento sobre a nossa obra. No dia 18 agora de novembro, eu vou estar em São Paulo. Nós vamos estar reunidos com 6 mil jovens em São Paulo. Vai ser um estádio. Por que eu estou compartilhando isso para vocês? Porque eu acredito que esse avivamento vai alcançar os 4 cantos da nação brasileira. Esse avivamento, para quem crê, vai alcançar Pires do Rio. Esse avivamento vai alcançar Goiânia. Esse avivamento vai alcançar Anápolis. Esse avivamento vai alcançar as 95 igrejas que nós temos aqui no estado de Goiás. Vai alcançar a Gibrac, vai alcançar o Masbrac, vai alcançar o UFEBRAC, vai alcançar todas as áreas da nossa igreja. A nossa igreja é marcada por um histórico de avivamento. Então, se alguém crê nisso, pensa só que umas 2 pessoas creem. Tem 2 pessoas que creem. Então, eu já quero profetizar, tá? Eu profetizo que esse espaço vai ser pequeno. Amém. Nem só para essa igreja, mas para as 2 igrejas que nós temos na cidade vai ser pequeno.
Existe uma graça na comunhão. Não existe reino que ele cresce de maneira dividida. O nosso reino ele não está dividido, porque o nosso reino não pertence ao nosso Deus. Então, o reino de Deus prevalece para sempre. Amém, meus irmãos? Eu vim essa tarde a pedidos. Daqui a pouco eu vou estar na conferência de jovens da geração eleita ali em Cristianópolis. Daqui lá são quantos quilômetros? 50. Eu tenho tempo daqui, eu vou direto para lá. Nós vamos estar reunidos lá em 200 jovens também. Mas eu passei aqui porque eu tenho uma direção de Deus para compartilhar. Uma direção de Deus. Deus tem algo especial para nós como igreja de Cristo. Quantos aqui entendem que tem um chamado de Deus? Eu tenho um chamado de Deus. Eu gostaria de conversar. Faça assim com a mão, eu tenho um chamado de Deus. Qual é o seu chamado? Fala para mim, pode falar em voz alta. Eu tenho um chamado de adorar, eu tenho um chamado de pregar, eu tenho um chamado de evangelista. Você tem coragem de levantar sua mão e falar? Talvez você não está na área. De pregar, falar a palavra, pode falar. Pregador, nós temos duas pregadoras aqui. Ministério pastoral, glória a Deus, lá atrás, meu irmão. Pregar, louvar, glória a Deus. Nós já temos então 4, 5 pregadores. Não tem mais algum pregador aqui? Aqui. Vai pregar, meu irmão? Tem coragem? Amém. Tem mais alguém? Pregar. Glória a Deus. Então, você sabe, nós temos 5 ministérios. A palavra. São 5 ministérios para que a igreja cresça. A igreja precisa desses 5 ministérios. Quais são os ministérios da igreja? Alguém pode apontar para mim os ministérios? Nós temos o ministério evangelístico. Nós temos o ministério de pastoral. Nós temos o ministério profético. Nós temos o ministério apostólico. Nós temos o ministério de mestres. A igreja de Jesus precisa dos 5 ministérios acontecendo no mesmo tempo. Então Deus precisa levantar pessoas aqui que são mestres. Deus precisa levantar pessoas aqui que têm uma visão profética, que consigam se mover no profético, que têm uma visão de apostólica, missionária. Então Deus está derramando sobre a igreja dons. Eu não sei se você entende isso, mas se você entender que Deus está derramando dons, você vai começar a atrair alguns dons para você. Ele está aqui para liberar dons. Então a igreja está sendo estabelecida por dons e pessoas vocacionadas, chamadas, elas precisam entender o dom que ela tem. Se você não entende o dom que você tem, você vai querer fazer tudo e não vai fazer nada. Amém, meus irmãos? O que você faz tudo? Então você não faz nada. Não, eu faço parte de todos os ministérios da igreja. Eu sou da Ofebrac, da Umasbrac, da Ajubrac. Não, mas existe algo que é a sua vocação. O Senhor te chamou para algo específico. Você sabe o que é? Eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo: se você não sabe para onde você está indo, você não vai chegar em lugar nenhum. Deus precisa, então, a partir dessa tarde, te dar uma direção. Repita comigo: direção. Se nós não soubermos qual é a mensagem que carregamos e qual é a minha responsabilidade nessa igreja, talvez eu não consiga ser efetivo naquilo que Deus está fazendo neste lugar. Eu estou falando de maneira pausada. Então eu tenho aqui 3 jovens que estão aqui na frente. Tá bem? Como é que é o nome de vocês? Davi, já é o nome profético. O Marcos, evangelista. Daniel, olha aqui. Nós temos o Davi, nós temos o Marcos, nós temos o Daniel. Agora, tudo bíblico aqui. Se esses 3 jovens entenderem a partir de hoje qual é o chamado de Deus para a vida deles, essa igreja vai ser pequena, só os 3. Agora pense comigo, meu irmão, minha irmã, se você sabe exatamente o que você veio fazer. Pastor, mas eu vim adorar, todos nós viemos adorar, mas além da adoração nós temos uma comissão, nós temos uma missão. E a missão não é feita só junto com os irmãos nesse momento de celebração, mas a missão é feita aqui para fora. Então lá fora,
Eu vou começar a executar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Glória a Deus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Porque nós podemos ter um erro de ser crente somente para a igreja e não ser crente para essa cidade. Porque essa cidade precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Essa cidade precisa ouvir a mensagem dessa igreja. E ela vai ouvir a mensagem que essa igreja tem através da sua vida. Amém. Nós temos três Glória a jovens Deus. aqui à frente, nós temos três obreiros lá atrás. Como é que é o nome dos obreiros? Cristiano. O Cristiano, o Everson, o Henrique. Vocês trabalham em que área, meus irmãos, aqui da cidade? Vocês trabalham como? Operador de máquinas, pedreiro, mestre de obra. Só esses três conseguem construir a igreja sozinhos. Amém, Deus. Glória a Deus. Está dando para entender, irmãos? Nós temos três construtores ali atrás e três profetas aqui na frente. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando compartilhar com vocês? Se nós não entendermos para quê e o porquê Deus me chamou para estar nesse lugar, eu posso talvez não executar a missão que Ele tem para mim. Então eu vim aqui para despertar vocês naquilo que você deve fazer enquanto corpo de Cristo, aquilo que você foi chamado para fazer. Então talvez eu não tenha tempo de falar tudo, mas então se alguém tem interesse sobre aquilo que eu estou falando, eu escrevi recentemente um material chamado Crente de Banco. Amém? Amém? Você conhece algum crente de banco aí, irmão? Dá glória a Deus, quem conhece? Quem é o crente de banco? É aquela pessoa que dá conta de fazer, que ela talvez executa um trabalho absurdo em algum lugar, mas chega na igreja e não quer fazer nada. Olha como é glória a Deus. E aqui no nosso livro, deixa Deus falar aí. Aqui, verdadeiro. Aqui no nosso livro nós temos uma cadeira e um ponto de interrogação. E aqui tem algumas perguntas: para onde ele existe um chamado, o que eu devo fazer, qual é a minha missão? Você tem pouquíssimas páginas para tentar te ajudar a você sair do banco, você operar alguma coisa e ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Aleluia! Quantos querem ver o sobrenatural de Deus acontecendo? Eu não sei se você sabe, mas eu lidero a nossa igreja do estado de Goiás. Nós temos uma equipe de jovens. Amém? Quantos já foram na Jubrac estadual? Faça assim, Cabal. Eu já fui na Jubrac estadual. Tem um irmão lá no fundo que foi. E aqui os meus amigos me ajudam na Jubrac estadual. Essa Jubrac, nós temos 1.500 jovens todos os anos que a gente reúne para nós liberarmos avivamentos sobre a vida desses jovens. E o meu sonho do próximo ano é nós fecharmos um ginásio, um estádio, clamarmos por avivamento na nossa obra. Esse é o nosso desafio. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque já está acontecendo algo a nível do estado. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os anos eu junto esses jovens do Braga Goiás, eu levo eles para o campo missionário. Ano passado, nós fomos para um país chamado Bolívia. Você sabe por quanto, meu jovem, como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Arthur. Arthur, talvez você pense o seguinte: cara, para mim fazer uma viagem internacional é impossível. Você sabe por quanto eu levei jovens de Goiás para fazer uma viagem internacional com tudo pago? R$1.000. Glória a Deus. R$1.000 dividido até no boleto da telecena. Eu levei 60 jovens da nossa obra lá para São Paulo. Nós fizemos um tour no Grande Templo. Eu não sei se você sabe, eu estou passando algumas informações da nossa obra. Eu não sei se você sabe, mas a nossa igreja é conhecida como a igreja do avivamento no Brasil. Você sabe? O missionário Manuel de Melo ganhou 2 milhões de pessoas. Aleluia. O fundador da sua obra levou 2 milhões de pessoas para Jesus. O missionário Manuel de Melo.
Porque isso é nossa genética. Se você não entende sua herança, você não sabe o que você está recebendo. O pastor não tem dinheiro para nada. Então você é pobre aqui. Porque qualquer um que se levanta do banco e se propõe em fazer algo para o Senhor paga a conta. Então, o que nós precisamos quebrar essa tarde? A pobreza aqui. Pensar que eu não consigo, que eu não dou conta, que eu não tenho dinheiro, que não vai dar certo, que eu não sirvo para nada. Esse tabu precisa ser quebrado. Para você entender que o Senhor te chamou para uma vocação específica, para cumprir uma missão. Esse ano nós vamos mais uma vez para campo missionário e ainda tem vagas. Por que eu estou compartilhando isso? Porque fazendo você vê o milagre. Você nunca vai ver o milagre sentado. Você nunca vai ver o milagre somente esperando que o milagre aconteça. O milagre acontece quando alguém se dispõe a acontecer. Então deixa eu explicar mais ou menos como é que o Espírito Santo visita as pessoas. Você pode morrer dentro da igreja só porque você recebe muito e não compartilha nada. É mais ou menos assim. Faça esse exercício comigo. Respire fundo assim. Agora eu queria fazer essa frente lá em cima. O sol está bom. O sol está bom. Agora o sol. Aí tem alguns que já soltaram bem lá. Tem o primeiro que fizeram isso. Vai falar no planeta, ninguém fez o exercício. Por que eu fiz esse exercício? Sabe o que acontece na vida de muitos cristãos? Recebo de Deus. Aí ele fala assim, eu quero mais. Eu quero mais. Não. Porque no mundo espiritual é uma troca. Ambiciona querer mais. Você precisa soltar aquilo que o Senhor já te entregou. Alguém está me entendendo aqui? Se você não ambiciona fazer mais, você precisa começar a se mover. Porque você, talvez o Davi quem? Davi, talvez o Marcos, o Daniel. Talvez vocês já estão na igreja 1 ano, 2 anos. Quantos anos vocês estão na igreja? 2 anos. Desde quando o sua mãe começou, faz quanto tempo? Uns 5 anos. É isso, 5 anos? Tem 5 anos. Ou Daniel. Davi, você tem 5 anos de igreja. Sabe que em 5 anos nós podemos formar alguém à medicina? Em 5 anos, nós estamos formando alguém para a medicina e estamos enviando lá para o campo de trabalho. 5 anos. E tem gente que fica 30 anos na igreja e não faz nada. Não aprende nada, não melhora nada, não desenvolve nada. Então, nós como igreja, nós precisamos ser mais didáticos para cada vez mais aproveitar a nossa estadia aqui, porque o Senhor tem um propósito para que nós estejamos juntos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Se você começar a de maneira efetiva entender o porquê que você está aqui, Davi, em 2 anos você pode se tornar um grande evangelista e pode pregar o evangelho em nações. Mas se nós ficarmos presos em paradigmas, nós vamos ser só participantes do culto e eu não consigo nem ajudar o meu pastor. Então, todo mundo que está vivo floresce. Tudo que está vivo se multiplica. Tudo que está vivo frutifica. Então, você precisa frutificar. Alguém precisa dar glória a Deus aí? Quero fazer um lado profético. Faz uma cara de profeta. Eu sou o melhor cara de profeta. Balança o seu irmão lá, balança ele e fala assim: se você não melhorar, eu vou parar de orar com você. Não, faz uma cara de profeta. Fala, se você não melhorar, eu vou parar de orar com você.
tom de brincadeira. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Senhor chamou você para que você consiga cada vez mais estar em graduação, crescendo, ouvindo, se multiplicando, frutificando, gerando. Todos os domingos, todas as semanas, Ele está com azeite, Ele está com a graça, Ele está com a palavra. E essa palavra Ele vem regando a vida de cada um. Ele vai regando, e Ele vai regando, e Ele vai regando. É natural que a gente, uma vez que recebe, precisa frutificar. Glória a Deus! Glória a Deus! Cristãos, então, que não frutificam, eles estão doentes. E todo cristão que está doente precisa ser curado. E uma outra versão na minha Bíblia herege, podados. Alguns precisam, então, receber uma palavra de exortação. E o Senhor, essa tarde, está exortando, mas Ele também está consolando, e Ele está avivando algumas pessoas. Alguém pode dizer glória a Deus? Estou compartilhando isso para que vocês entendam que vocês não estão aqui por acaso. Você não está aqui só para dar volume, você não está aqui porque alguém convidou você está aqui para fazer a diferença. Essa igreja não está aqui só para ter um ponto de pregação aberto, não, nós estamos aqui para fazer o Evangelho, porque existem milhares de pessoas que carecem de fora. Existem milhares. Então o nosso desafio, por favor, não é sobreviver o bom, mas é multiplicar a igreja de maneira saudável. Se você não sente, pastor, eu não estou saudável, eu já tenho tempo que eu estou mal comigo mesmo. Se você permanecer nessa dor, nessa angústia, nessa depressão, nessa ansiedade que você vive, você vai só multiplicar os problemas. Mas a igreja foi chamada para multiplicar milagres. A igreja foi chamada não é para ser um ponto de interrogação, mas ela foi chamada para ser a resposta que essa cidade precisa ouvir. Amém, meus irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ano passado eu falava sobre a nossa viagem missionária. Nós fomos para a Bolívia. Chamei 60 jovens para ir comigo para a Bolívia. Eu levantei uma oferta missionária. Quem estava no Jubrac sabe o que eu estou dizendo. Levantei uma oferta missionária. Essa oferta era o valor de R$19 mil. R$19 mil. Nós fizemos uma vaquinha, trabalhamos, todo mundo trabalhou. Nós já estávamos esperando R$15 mil. Chegou um irmão, amigo nosso, falou: pastor, quanto é que é? Olha o nosso desafio. O Arthur. Nosso desafio, Arthur. Vamos reconstruir 3 igrejas da Bolívia. Elas tinham sido queimadas. Então eu chamei esses jovens e falei: vamos lá reconstruir a igreja, porque o pastor Ebraim é um pastor forte em campo. Vamos reconstruir essa igreja, vamos. E aí nós estávamos com R$15 mil quase no caixa. O irmão chegou em mim e falou: quanto que é para reconstruir essa igreja? Eu falei: R$19 mil. Aí ele falou assim: me manda seu Pix. Eu estou falando isso porque, irmãos, você pode até não ter dinheiro, mas você pode ser pobre. O problema é quando existe isso. Essa condição de sou pobre, eu estou pobre, ninguém gosta de mim, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente começa a se pesar, é o diabo roubando, muitas vezes, a sua cabeça, a sua vocação, o seu talento, os seus dons, e até a sua vida financeira. Nessa viagem, jovens que não tinham dinheiro, nós levantamos R$45 mil. Isso aqui não é com homens dignificar, isso aqui é para dizer para você que existe a possibilidade de você não ter nada, mas semear a fé que você tem e ver o Senhor fazendo milagres. Isso é o que nós precisamos entender. Então, não sei quais são os desafios dessa igreja. Não sei quais são os desafios da Alfebrac. Eu não sei quais são os desafios do Jubrac.
Eu não sei quais são os desafios de cada igreja que aqui pertence, mas eu sei algo. Que o Senhor derramou o Espírito. Amém, Jesus. Alguém vai entender o que eu estou dizendo? O Senhor derramou o Espírito. E a palavra diz que esse Espírito, ele vai te ensinar todas as coisas. Eu estou te passando alguns assuntos práticos. Eu gostaria que você anotasse isso, eu não vou ter tempo. Mas eu gostaria que você anotasse o texto de Atos capítulo 13. Atos 13, nós não vamos ler agora. Nós não vamos ler, mas anote, Atos 13 vai falar da igreja que está se levantando, porque um povo jejuou. Atos 13, capítulo 1, vai dizer assim: estavam ali reunidos mestres e anciões, e o Espírito Santo disse: separa para mim Paulo e Barnabé. Alguns pensam que Atos 13 vai falar somente da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vocês estão aqui comigo, queridos? Eu estou falando justamente porque eu não vou ter tempo de apresentar todo o texto. Eu preciso ser rápido e passar informações para vocês. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele está saindo, está sendo chamado para viver a primeira experiência missionária dele. Mas deixa eu falar para vocês. Vocês sabem quanto tempo o apóstolo Paulo foi treinado pelo Espírito Santo? Da conversão ao primeiro envio missionário. Quantos? 10 anos, não é 10. Mas foi bem. Alguém quer ajudar? 14 anos. 15 anos. 12 anos o apóstolo Paulo foi treinado pelo Espírito Santo. 3 anos e meio na Arábia, ele separou a sua vida para estar com o Espírito Santo. E ele então foi enviado por meio do Espírito Santo. No mesmo Atos 13, a palavra diz: e o Espírito Santo enviou para determinada cidade. Então, deixa eu só te situar. O Espírito Santo te chama, o Espírito Santo te envia. Nessa cidade, tinha um mago. Depois vocês estudam, vocês vão entender que não é heresia. Esse mago era tão falso, que o nome dele era Bar Jesus. Até o nome de Bar é só mentira. Ele fazia magias. E o apóstolo Paulo foi tomado, foi empoderado do Espírito Santo. Então repita comigo: chamados pelo Espírito Santo. Um pouco mais forte: chamados pelo Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo. E empoderados pelo Espírito Santo. Isso tudo em Atos 13, se você estudar, você vai perceber que o Espírito Santo é quem mobiliza uma igreja. E a palavra diz que o apóstolo Paulo fixou os olhos dele. Deixa eu te falar algo. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, você sabe só pelo olhar. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém que está cheio do Espírito Santo, o olhar dela muda. Amém. Ela toma uma postura de autoridade. Ela começa então a com valentia entrar nos seus propósitos. Sabe, esse gigante que está batendo logo na porta é nada para alguém que está cheio do Espírito Santo. Sabe, eu preciso que você entenda que Davi não tinha uma grande estatura, não tinha grandes condições, mas o olhar dele era diferente. E a palavra diz, quando ele chegou perante aquele gigante, ele não viu o tamanho, porque as pessoas já sabiam o tamanho da espada, já sabiam a altura, já sabiam o peso, já sabiam onde ele morava, já fez todo o prognóstico do gigante. Esse é o nosso problema. Nós gastamos tanto tempo fazendo uma análise detalhada dos nossos desafios. Mas olha a percepção de Davi, olha a percepção de alguém que é cheio do Espírito Santo. Ele olha para te falar: quem é esse incircunciso que vai contra o reino e o rei e o Deus de Israel? Alguém que é cheio do Espírito Santo fica calculando o problema. Alguém que é cheio do Espírito Santo é a resposta para os problemas. Aleluia! Então o que essa igreja precisa é de pessoas que são respostas
para mim, jovens cheios do Espírito Santo. Amém. O que essa igreja precisa são mulheres cheias do Espírito Santo. O que essa igreja precisa são homens cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Se nós entendermos isso, nós vamos parar de calcular problemas. A gente faz reunião para calcular problemas. Tem alguém aqui, irmãos? A gente faz reunião porque tem muito problema, então nós vamos fazer reunião para resolver os problemas. Quer resolver problemas, irmãos? Ore. Por isso, deixe o Espírito Santo tomar vocês. Porque onde há um envolvimento do Espírito, as pessoas vendem até as propriedades e entregam no altar do Senhor. Se o Espírito Santo mandar, não há inferno que consiga parar a obra do Senhor. Pastor, mas você não tem ideia. Normalmente, quando eu chego em um lugar, em alguma cidade, eu já estive em 10 estados diferentes esse ano. 10. Eu chego nos lugares, as pessoas fazem toda uma análise de problemas. Já chega lá, já tem a lista dos problemas. Pastor fulano ali não presta, ciclano me roubou, fulano falou mal de mim, ciclano está acontecendo isso, e o pastor fulano fez isso comigo, e lá na igreja está acontecendo esse problema. Aí eu falo para o irmão todas as vezes, como eu posso te ajudar? Aí o irmão para. Eu falei, eu não vim aqui só para resolver um problema. Eu vim aqui para dar um passo em pé. O que eu vim fazer essa tarde aqui, sabe o que é? É dar um passo em pé. Eu vim para dar um passo em pé. Mas pastor, pessoal, não resolveu nada lá da cidade. Mas alguém tem que entender. E quem resolve os problemas é o Espírito Santo. Nós vamos relembrar o lugar da presença de Deus. Agora abra a Bíblia. Esse amigo esses dias compartilhou esse texto. Eu tenho estudado esse texto bastante. Eu gostaria de analisar com vocês, que nós vamos ler juntos o texto de Êxodo, capítulo 33, e finalizo aqui. Amém, queridos? Êxodo 33, abra comigo, por gentileza. Lindo, queridos. Êxodo 33, verso 2. Se alguém achou, diga amém. Amém. Pode colocar aqui para nós ler juntos. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo, capítulo 33, verso 2: enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os hezeus e os jebuseus. Verso 3: subam a terra que produzam leite e mel com fartura, mas, repita comigo, mas, vou mais forte, mas, eu não viajarei no meio de vocês. Isso é Deus que está dizendo. Pois são um povo teimoso e maldoso. Se eu acompanhar vocês, certamente os destruirei ao longo do caminho. Verso 4: quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os ornamentos. Pula para o verso 7. Nós estamos no 4, pula para o 7. Sempre
que o povo de Israel acampava, Moisés acostumava armar a tenda sagrada a certa distância do acampamento. Ali era chamada de tenda da presença de Deus. Repita comigo, tenda da presença de Deus. Juntos e um pouco mais forte, tenda da presença de Deus. O texto continua. E quem quiser consultar o Senhor, ia até lá. O verso 8. Quando Moisés saía para ir na tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando para Moisés, até que ele entrasse. No verso 9. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e a nuvem falava com Moisés. Glória a Deus! O verso 10. Logo o povo via a coluna e a nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam, e o Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém conversa com seu amigo. Aleluia! Depois que Moisés fazia isso, ele voltava para o acampamento. Vocês podem se sentar aqui, em nome de Jesus. Deus fala algo para a igreja que estava acampada no deserto. Você sabe quantos membros era a igreja do pastor Moisés? Alguém sabe quantos membros eram? Chuta. Oi? 12 mil, não é? 3 milhões e qualquer coisa. 3 milhões, o pastor foi otimista. A grande maioria dos pesquisadores acreditavam que o povo que estava no deserto acampado com Moisés era em média de 600 mil famílias. Glória a Deus! Cerca de 1,5 milhão de pessoas. Só para você ter ideia, aqui em Cristo Rio são quantas, a população de quantas pessoas? 32 mil. A grande Goiânia, eu falo na grande Goiânia, que é Goiânia, Aparecida e as cidades vizinhas, a metrópole Goiânia, nós temos 1,5 milhão de pessoas. Então pensa comigo, meu filho, aqui nós temos uma igreja de 200 pessoas, alguém precisa dar glória a Deus. Já tem problema, sim ou não, irmãos? Fala para mim, pastor, já tem problema, sim ou não? Aleluia! Glória a Deus! É uma igreja, uma célula. Só que naquela época eram milhões de pessoas. E você sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, eu vou te abençoar. E você vai conquistar. E algo sobrenatural vai acontecer. Eu vou enviar um anjo para você ter sucesso. Amém? Amém. E o engraçado é que Deus fala, eu vou enviar um anjo, vocês vão conquistar a terra, mas tem um porém, eu não irei com vocês. E antes que você pergunte, Moisés, eu não vou com vocês, porque o povo ele é teimoso, o povo é fofoqueiro, o povo é garoteiro. Vai dando glória aí, meu. Misericórdia! O povo, você dá uma saída, Moisés, para dar uma viajada, e o povo já está adorando e se adiou. O povo levou o pastor daqui para cá. O povo é infiel. Esse povo, todas as vezes que eu estou na presença deles, adora. E se por acaso eu sair, eles levantam outro Deus. Eu não vou estar no meio desse povo. Moisés então vai comunicar o povo, dizendo, olha, o Senhor nos abençoou. Todo mundo diz, amém. Nós temos a bênção. Só que eu tenho uma notícia ruim. Ele nos abençoou, mas ele disse que não vai com a gente não. O problema dos nossos dias é que muitos buscam a bênção, mas não buscam a presença de Deus. Essa é a verdade. Se você faz a campanha do milagre, a campanha da bênção, a campanha da provisão, a igreja vai estar cheia. Se por acaso alguém recebe a provisão, não volta nunca mais. Porque ele está para buscar a bênção, e não está para buscar o abençoador que abençoa a pessoa. E o Senhor declara ali no texto, falando, eu não vou estar com vocês.
tenda é um lugar da habitação de Deus. E ele começa a conversar com Deus e dizendo: Senhor, a tua presença é inegociável. Glória a Deus, aleluia. E Moisés começa a lutar. Moisés começa a guerrear com o próprio Deus. Eu não sei se você entende, mas existem algumas pessoas na terra que são amigos de Deus. Amém. Glória a Deus. Existe muita gente aqui na terra que são conhecidos, Deus conhece. E existem alguns crentes que estão curando, que estão fazendo, e Deus nem conhece esses. Que estão curando, estão fazendo, estão pregando, mas não é em nome de Deus. Tanto é que nos últimos dias o Senhor falou: olha, Senhor, mas eu curei, mas eu fiz. Aí o Senhor fala: eu não te conheço. A verdade é que a presença de Deus existe um requisito. Então eu não sei se vocês estão negociando nessa igreja a presença de Deus. Eu não sei se nessa cidade nós estamos negociando a presença de Deus. Mas é uma responsabilidade da liderança cultivar a presença de Deus. É uma responsabilidade. Não pode ser feito por qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que cultiva a presença do Senhor. Alguém entende o que eu estou dizendo? Só que acontecia algo. Quando Moisés saía para ir na tenda, onde ele conversava com Deus face a face, aconteceu um jogo. Porque os sinais de Deus eram absurdos com Moisés. As pessoas todas iam para a porta da tenda, dizendo: Moisés está saindo, o show vai começar. Quando Moisés saía, a presença era evidente da presença de Deus. Quando eles chegaram na tenda, irmãos, entendem o que eu estou falando? Saía uma nuvem dos céus e baixava sobre a tenda, e as pessoas podiam escutar o próprio Deus falando com Moisés. Só que as pessoas, meu irmão, como Deus mesmo disse, elas eram teimosas. Elas celebravam a festa, elas celebravam Moisés, elas idolatravam Moisés. Quando as pessoas, então, Moisés ia para a tenda, elas se ajoelhavam, dizendo: Moisés está no nosso meio. Então a presença de Deus estava. E as pessoas não estavam vendo que Moisés estava guerreando naquela tenda. Alguém vai entender o que eu estou dizendo, peraí. Alguém aqui vai ter que guerrear na tenda. Alguém aqui vai ter que lutar com o mundo espiritual. Para que essa igreja seja a habitação da presença de Deus. Agora eu tenho um destaque especial. Nos próximos versos, que acontecia algo fenomenal. Olha isso, querido. Êxodo ainda, capítulo 33, o próximo verso. Nós só vamos ler o finalzinho que nós não lemos. Então o verso 11 do 33 falava que o Senhor falava com Moisés face a face, como era de um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. O texto sagrado diz assim: porém, Josué, filho de Nun, moço, desde que era criança, ele era auxiliar de Moisés, ele, repita comigo, ficava na tenda. Todas as pessoas buscavam a bênção. Todas as pessoas idolatravam Moisés. Escuta o que eu estou te falando. Se você trouxer um pastor de fora, como eu estou aqui, se o pastor trouxer no próximo domingo um irmão que vem da Tailândia, chama seus amigos que vai vir alguém de fora. As pessoas vão para ver pessoas. Mas existem alguns, e esses são poucos, que vão estar na tenda quando o show acaba. Quando tem mais fumaça. Aquela tenda, só para que vocês entendam, ela tinha 4 metros por 13. Provavelmente é o mesmo espaço que essa igreja. Um pouco maior a igreja ainda, 4 metros por 13. Era uma pequena tenda, ela não tinha glória nenhuma. Mas Josué entendeu algo. Se Deus falava com Moisés nessa tenda, eu vou permanecer na tenda até que Deus fale comigo. Segura. Eu preciso que você entenda isso. Josué era alguém que não estava visando apenas a
glória do homem. Josué estava em busca da presença de Deus. Deixa eu te falar algo, todas as vezes que você vai buscar a presença de Deus, a sua ótica muda. E é por isso que esse Josué é o mesmo Josué que vai enviado para uma terra, e em vez de ele ver gigante, ele fala: essa é uma terra que mana leite e mel. Eu estou aqui para lembrar alguns que são Josués, que se você estiver na presença de Deus, o Senhor vai começar a te dar ferramentas para que você vença qualquer diversidade que você tenha. Eu não sei se você sabe, mas esse mesmo Josué, ainda liderando o povo de Israel, Moisés com as mãos levantadas, que tinha mais um, que esqueci o nome dele, que segurava as mãos de Moisés, estava ali na nação. Josué estava lá embaixo, no vale, lutando. Olha aqui para mim, queridos jovens. Josué, você pensa comigo, Josué era quem? Era um jovem de 20 anos. Josué nessa época de 45 anos. 45. Josué, quando lidera, se você abrir a palavra do Senhor lá em Josué, capítulo 1, verso 1, vai dizer algo. Josué, Deus dizendo: eu estou contigo. Deixa eu falar algo para alguém. Deus estava com Josué, porque Josué estava com Deus. Não, eu vou repetir, alguém vai entender. Deus estava com Josué, porque Josué estava com Deus. Quando Moisés morre, e Moisés, depois nós conversamos sobre isso, Moisés peca contra Deus, não peca moralmente, não peca, não, mas ele simplesmente apela, ele perde a cabeça com o povo. Quando ele morre, ele é impedido de entrar na terra prometida. Deus fala para Josué: Josué, eu estou contigo. Só que no texto, depois faz uma análise, anota, fazer uma análise de Josué capítulo 1. Por 8 vezes Deus fala assim: Josué, não temas, eu estou contigo. 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 Josué, não temas, eu sou contigo. Por 7 vezes, Deus fala para Josué: não temas, eu sou contigo. Seja forte. Eu preciso que você veja a postura de Josué aqui. Josué levanta, depois de sair da presença de Deus, e fala: em 3 dias, nós vamos atravessar o Jordão. Davi tinha 40 anos. Seus pais morreram sem ver a glória do Senhor manifesta na terra que ele prometeu. A terra era dos seus pais. Mas Deus fala: olha, eles pecaram, idolatraram. Agora levanta uma segunda geração. E essa segunda geração precisa experimentar a minha glória. Josué fala: em 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Josué chega na frente do Jordão, ele toca na água, a água se abre, ele atravessa contra um rei chamado Jericó. Essa é a musiquinha mesmo. Vem como Josué lutarei. Jericó. É essa. Primeira em confronto de Josué, Jericó. Sabe quem que representava Jericó? A forte mais bem preparada do mundo. Eram 2 colunas de parede, minha irmã. Cada coluna tinha mais de 10 metros de altura. Ela tinha largura de 4 metros. As colunas. Josué para na frente de Jericó. 1 milhão de pessoas atrás dele. Todo mundo com espada na mão. E o povo olha para o líder e fala: e aí, Josué? O que nós vamos fazer agora? Josué fala: eu não sei. Vou orar. Aí Josué ora, vai para a tenda, ora e volta. E aí, Josué?
Deus não disse nada. Primeiro dia. Segundo dia, vai para a tenda, volta e fala: Deus não disse nada. Terceiro dia, Deus não disse nada. O quarto dia, Deus não disse nada. Aí já tem, irmãos, aquela irmã que era o líder e fala assim: não, mas quando era com Moisés era diferente. Moisés resolveu o problema, isso daí está demorando demais. Moisés já tinha feito. Alguém quer que ainda ou não? Glória a Deus. 2 dias, 3 dias, enquanto você está indo nos dias, vai com tudo, irmão, fala: controla a sua ansiedade, meu irmão, que Deus vai fazer na hora. Com tudo ele fala: controla a sua ansiedade, que Deus vai fazer na hora. 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7º dia. Josué deu um grito lá da dentro. Glória a Deus! Sai perante o povo. E de repente aquelas 1 milhão de pessoas já estão cansadas de esperar, já prepararam sua espada, dizendo: e agora? Qual é a palavra de Deus, Josué, para nós? A palavra de Deus que eu tenho é: larguem as espadas. Porque Deus me disse que essa obra não é vocês que vão derrotar, é Ele que vai fazer a obra. Você precisa encontrar isso, que é muito forte. É Ele que vai fazer a obra. Todo mundo está espada na mão para ele matar. E o grande problema dos nossos dias é isso: é que nós estamos com a espada na mão querendo matar. E na verdade tem coisas que não resolve só na morte, não resolve só na guerra, não resolve só fazendo. Tem coisas que resolve com jejum e oração. Tem alguém aqui que está escutando essa palavra de Deus? E aí então Josué, o que tem que fazer? Vai parecer estranho, mas é a ordem do Senhor para vocês. 17. Não. Josué não temas. 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 Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 6º dia, 7º dia. Quantas voltas? Primeira volta. Irmãos, pensa com orgulho de pessoas guerreiras. Está em volta de uma cidade dando voltinha assim. Pensa comigo, irmão, soldados que estavam prontos para a guerra. Pensa no ato de fé. Pensa a loucura. Eu fico imaginando um olhando para o outro falando: isso aqui é loucura, gente. Que loucura que você pensa fazer? Dando voltas de uma cidade inteira, dizendo: o Senhor é quem vai fazer a obra, o Senhor é quem vai fazer a obra. E o pior é quando chega na 7ª volta. Eles falam, olham para Josué e perguntam: e agora, Josué? Porque não aconteceu nada. A palavra diz que Josué então pediu para eles darem um brado de vitória. Agora precisa ter fé demais, irmãos, para dar 7 voltas e mesmo sem ver a vitória celebrar. Precisa ter fé demais para conseguir caminhar como alguém que está vitorioso, mesmo estando em derrotas. Precisa ter fé demais para fazer todo esse movimento e declarar que só o Senhor é Deus, mesmo quando você não tem condições para isso. Precisa ter fé demais. E aquele povo tem um brado de vitória. Pá! Enquanto eles glorificavam o Senhor, as muralhas. Eu sei
detalhes, porque os detalhes pertencem e fazem parte dessa obra, fazem parte dessa igreja aqui em Cristo do Rio. Irmãos, o pastor está de prova. Nós não conversamos sobre a história. Eu pouco conheço a história das igrejas, eu pouco sei da história dos pastores, mas eu vim aqui dar um passo de fé, independente da condição que vocês vivem, para declarar que o Senhor está fazendo a obra. E essa obra não é feita só com força de homem. Essa obra não é feita só com espada e morte. Essa obra não é feita só com uns ou com outros. E o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem levanta pessoas. Por favor, não caia no erro de pensar que você é a última copa do deserto. Por favor, não caia no erro de pensar que você é o top dos tops. Não. Você tem um privilégio. Olhe para mim aqui, adolescente. Vocês têm um privilégio de servir o Senhor e fazer parte dessa obra. Irmãs, vocês têm um privilégio de ser guerreiras de oração nessa obra. Vocês têm um privilégio de ser construtoras dessa obra. Nós temos um privilégio de fazer o reino de Deus acontecer agora. Agora só pela maneira que você está sentado, que você está comprometido ou não. Porque gente que está comprometida, ela já se sensibilizou, ela já se despertou, ela já o Espírito Santo está falando no coração dela, e ela já está incomodada por dentro, e ela já não vê a hora de colocar em prática aquilo que o Senhor falou. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então eu estou aqui para dar esse passo de fé. Nós vamos finalizar com um ato de fé. Como? Orando. Amém. Amém, meus irmãos. Você vai se colocar de pé onde você está agora para nós fazermos uma oração. O Davi tem quantos anos, Davi? 15. Há 3 semanas atrás, ou 4 semanas, nós batizamos 11 adolescentes da nossa igreja. 11 adolescentes. Quantos anos vocês têm, vocês dois? 13. Não sei se vocês vão saber, mas eu batizei algumas jovens de 13 anos da nossa igreja. Eu particularmente estou levando todos os adolescentes para ministrarem comigo lá em Santa Catarina. Eu acredito que um adolescente, um jovem que está posicionado no Senhor pode fazer a diferença onde ele está. Eu acredito. Eu não estou aqui só para todos, eu estou aqui porque eu dou uma palavra direcionada para cada área. A intercessão, a UFEBRAC, a UNASBRAC, a JUBRAC, os ministérios. Deus me colocou aqui hoje. Não é porque tinha espaço, é porque Ele me despertou para que algo acontecesse aqui. Amém. Eu gostaria de ser esse agente de oração para vocês. Nós vamos fazer uma oração agora. Se você sente, gostaria de ser muito específico aqui, não vou enrolar. Se você sente que o seu ministério está travado, se você sente que você não está frutificando, ou sente algum tipo de fraqueza, ou sente que as coisas ainda não estão conscientes, se você está travada e quer sair dessa zona, se você quer ser proativo e fazer parte do reino de Deus, eu gostaria de chamar todos os meus irmãos, vem aqui me acompanhar na oração. Nós vamos fazer uma oração específica para você. Você que está nessa posição. Eu acredito, eu não sei se alguém pode acreditar comigo, mas eu acredito que o Espírito Santo vai batizar algumas pessoas aqui. Amém. Maravilhoso Deus. Pastor, não é uma conferência. Pastor, mas todo mundo está cansado. Não importa. Eu venho aqui com a autoridade do céu.
gostaria que nós fizéssemos guerra agora. E no mundo espiritual, quando a gente chorar, você pode começar a liberar algumas palavras, você é intercessor, você pode liberar algumas palavras agora, você pode liberar algumas palavras, libera aí. Nós vamos ligar